A origem do bem e do mal. A origem do bem e do mal continua a ser um mistério incompreensível para quem não se deu conta da origem e do fim das coisas. Uma moral que não encara os supremos destinos do homem será apenas utilitária e muito imperfeita. Além do mais, a liberdade humana não existe de fato para aqueles que se sentem sempre escravos de suas paixões e não existe de direito para aqueles que não creem nem na alma, nem em Deus e para quem a vida é um relâmpago entre dois nadas. Os primeiros vivem na servidão da alma, acorrentada às paixões. Os segundos, na servidão da inteligência limitada ao mundo físico. Não é a mesma coisa para o homem religioso, nem para o verdadeiro filósofo, nem com uma razão mais forte para o teósofo iniciado, que realiza a verdade na trindade de seu ser e na unidade de sua vontade. Para compreender a origem do bem e do mal, o iniciado olha os três mundos com o olho do espírito. Ele vê o mundo tenebroso da matéria e da animalidade, onde domina o inelutável destino. Ele vê o mundo luminoso do espírito, que para nós é o mundo invisível, a imensa hierarquia das almas libertas, onde reina a lei divina e que são elas próprias a providência em ato. Entre os dois ele vê, em um claro escuro, a humanidade que mergulha pela base no mundo natural e toca seus cumes o mundo divino. Ela tem por gênio a liberdade. Pois no momento em que o homem percebe a verdade e o erro, é livre para escolher, juntar-se à providência cumprindo a verdade ou cair sobre as leis do destino seguindo o erro. O ato da vontade junto ao ato intelectual é apenas um ponto matemático, mas desse ponto jorra o universo espiritual. Todo espírito sente parcialmente, por instinto, o que o teósofo compreende totalmente pelo intelecto, a saber que o mal faz descer o homem para a fatalidade da matéria, que o bem o faz subir para a lei divina do espírito. Seu verdadeiro destino é subir cada vez mais alto com seu próprio esforço, mas para isso é preciso que ele esteja livre também para descer mais baixo. O círculo da liberdade se alarga até o infinitamente grande à medida que se sobe, estreita-se até o infinitamente pequeno à medida que se desce. Quanto mais se sobe, mais nos tornamos livres, pois quanto mais se entra na luz, mais se adquire força para o bem. Quanto mais descemos, mais nos tornamos escravos. Pois cada queda para o mal diminui a inteligência do verdadeiro e a capacidade do bem. O destino reina então sobre o passado, a liberdade sobre o futuro e a providência sobre os dois, ou seja, sobre o presente sempre existente que podemos chamar a eternidade. Da ação combinada do destino, da liberdade e da providência saem os destinos inúmeros, infernos e paraísos das almas. O mal, estando em desacordo com a lei divina, não é obra de Deus, mas do homem. E só tem uma existência relativa, aparente e transitória. O bem, estando de acordo com a lei divina, existe real e eternamente. Nem os sacerdotes de Delfos e de Eleusis, nem os filósofos iniciados jamais quiseram revelar essas profundas ideias ao povo que poderia compreendê-las errado e abusar. Nos mistérios representava-se simbolicamente essa doutrina com o despedaçamento de Dionísio, mas cobrindo-se com um véu impenetrável aos profanos o que se chamava os sofrimentos de Deus. As maiores discussões religiosas e filosóficas tratam da questão da origem do bem e do mal. Acabamos de ver que a doutrina esotérica possui essa chave em seus arcanos. A outra questão capital de que depende o problema social e político, o da desigualdade das condições humanas. O espetáculo do mal e da dor tem em si mesmo algo de assustador. Podemos acrescentar que sua distribuição, em aparência injusta e arbitrária, é a origem de todos os ódios, de todas as revoltas, de todas as negações. Aqui ainda a doutrina profunda traz para nossas trevas terrestres sua luz soberana de paz e de esperança. A diversidade de almas, de condições, de destinos só pode se justificar com efeito pela pluralidade das existências e pela doutrina da reencarnação. Se o homem nasce pela primeira vez nessa vida, como explicar os males sem número que parecem cair ao acaso sobre ele? Como admitir que há uma justiça eterna, pois alguns nascem em uma condição que traz fatalmente a miséria e a humilhação, enquanto outros nascem afortunados e vivem felizes? Mas se é verdade que vivemos outras vidas, que viveremos outras após a morte, que através de todas essas existências reina a lei de recorrência e de repercussão, então as diferenças de alma, de condição, de destino serão apenas efeitos das vidas anteriores e aplicações múltiplas dessa lei.
As diferenças de condição provêm de um emprego desigual da liberdade nas vidas precedentes e as diferenças intelectuais do fato que os homens que atravessam a Terra em um século pertencem a graus de evolução extremamente diversos, que se escalonam desde a semi-animalidade das pobres raças em regressão até os estados angélicos dos santos, até a realeza divina do gênio. Na realidade, a Terra se parece a um navio e todos nós que a habitamos, viajantes que vêm de países distantes e se dispersam em etapas para todos os pontos do horizonte. A doutrina da reencarnação dá uma razão de ser segundo a justiça e a lógica eternas, aos males mais medonhos como as felicidades mais invejadas. O idiota nos parecerá mais compreensível se pensarmos que seu embrutecimento, de que ele tem uma semiconsciência de que sofre, é a punição para o emprego criminoso da inteligência na outra vida. Todas as nuances de sofrimentos físicos ou morais de felicidade e de infelicidade, em suas variações e números, nos aparecerão como eflorescências naturais e sabiamente graduadas dos instintos e das ações, dos erros e das virtudes de um longo passado, pois a alma conserva em suas profundezas ocultas tudo o que acumula nas diversas existências. Segundo a hora e a influência, as camadas antigas aparecem e desaparecem e o destino, ou seja, os espíritos que o dirigem, proporcionam seu gênero de reencarnação a seu escalão e a sua qualidade. Isis exprime essa verdade sobre um véu em seus versos dourados. Tu verás que os males que devoram os homens são o fruto de sua escolha, e que essas infelicidades procuram longe deles os bens de que eles trazem a fonte. Longe de enfraquecer o sentimento de fraternidade e a solidariedade humana, essa doutrina só pode fortificá-los. Devemos a todos ajuda, simpatia e caridade, pois somos todos da mesma raça, embora chegados a graus diversos. Todo sofrimento é sagrado, pois a dor é o cadinho das almas. Toda simpatia é divina, pois ela nos faz sentir como por um eflúvio magnético a cadeia invisível que religa todos os mundos. A virtude da dor é a razão do gênio. Sim, sábios e santos, profetas e divinos criadores reluzem com uma mais emocionante beleza para aqueles que sabem que eles próprios também saíram da evolução universal. Essa força que nos espanta, quantas vidas, quantas vitórias foram necessárias para consegui-la? Essa luz inata do gênio de que céus já atravessados lhe vem. Não sabemos, mas essas vidas ocorrem e esses céus existem. Ela, portanto, não se enganou. A consciência dos povos, eles não mentiram, os profetas, quando chamaram a esses homens filhos de Deus, os enviados do céu profundo, pois sua missão é desejada pela eternidade e pela verdade. Legiões invisíveis os protegem e o Verbo vivo fala neles.